Isabela Gomes, sou especialista em atendimento educacional especializado e eu sou revisora e transcritora Braille do Instituto Federal do Piauí. Eu sou uma mulher parda, de cabelo preto comprido, uso um óculos com armação transparente e o meu sinal na comunidade surda é a mão, né, em configuração I, apontando para um sinal que eu tenho aqui no canto esquerdo, aqui abaixo da boca. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Eron Ferreira. Meu sinal em Libras é esse. Sou tradutor e intérprete de Libras e também professor de Libras. Estou no projeto como tradutor e intérprete. E vou fazer agora minha audiodescrição. Sou um homem alto, de 1,76 m, branco, olhos claros, cabelo crespo curto, estou vestindo uma blusa preta, manga longa e um fundo azul. Obrigado. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Natália Dias, especialista em psicopedagogia, deficiência visual e atendimento educacional especializado. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos e grisalhos, tenho olhos castanhos, sou baixinha e tenho baixa visão também. Obrigada. Olá, eu me chamo Tereza Cristielli, sou professora especialista na área de docência do ensino superior e também em Libras, sou tradutora e intérprete de Libras, estou participando desse projeto como tradutora e intérprete, sou uma mulher baixa, parda, cabelos curtinhos, cacheados, estou usando uma camisa preta de manga longa e o fundo do ambiente que eu estou é verde. E o meu sinal na comunidade surda é esse, a letra C com toque no lado direito da bochecha. Deficiência visual, conhecendo o deficiente visual. Então, aqui nós vamos conhecer quem é esse aluno com deficiência visual, as causas, os tipos, as causas, os desafios enfrentados. Quando a gente fala de deficiência visual, nós temos dois tipos, que é a cegueira e a baixa visão. Na cegueira ocorre uma perda total ou presença de um resíduo mínimo de visão, que leva a pessoa a necessitar do sistema Braille como meio de leitura e escrita. Então, aqui a gente vê que existe a perda total da visão ou a percepção apenas de luz e sombra. Então, nesse caso, o aluno ele não vai conseguir formar imagens. Então, nesse caso, a gente vai ter a necessidade do sistema Braille e a necessidade de materiais adaptados, a descrição de imagens, mapas táteis. Já na baixa visão, a baixa visão é o comprometimento do funcionamento visual de ambos os olhos, mesmo após tratamento ou correção com óculos comuns. Apesar disso, a pessoa possui resíduo visual em tal quantidade que lhe permite ler textos impressos em fonte ampliada ou com o uso de recursos ópticos especiais. Então, aqui a gente vai ver que o aluno ele vai ter uma dificuldade para enxergar ou de longe ou de perto. E vai haver a necessidade da ampliação ou do alto contraste. Aqui, o aluno ele vai ter maior sensibilidade à luminosidade ou à necessidade de ambientes iluminados. É importante também a gente falar aqui que existem esses dois tipos, né, da deficiência visual, tanto a cegueira como a visão, e que para cada um existe um tratamento específico. Após a avaliação, como a professora Natália falou, vai ser traçado todo um plano para se trabalhar com aquele aluno, porque não são os mesmos métodos, não vão ser as mesmas estratégias que serão utilizadas. Agora a gente vai falar da acuidade visual. O que é essa acuidade visual? É uma medida de resolução visual, isto é, a capacidade de discriminar detalhes com alto contraste. Então, nesse caso, a acuidade visual é a capacidade do olho de distinguir os detalhes finos. É como se fosse a nitidez da visão. E o campo visual, ele vai se referir a uma área específica no espaço, na qual os objetos são vistos simultaneamente. O que é isso? É a área total em que o meu olho, em que eu vou conseguir enxergar ao fixar o meu olhar no ponto central. Ou seja, vai ter a minha visão central, os detalhes finos, aquilo que eu vou enxergar com nitidez, e a visão periférica,
que vai ser a detecção dos movimentos que estão ocorrendo ao redor. Então, a minha visão central e a minha visão periférica. Então, a gente falou, né, dos tipos, que é a cegueira e a baixa visão, agora nós vamos entrar nas causas. E a gente tem aqui o Stargardt, que ele vai se caracterizar por uma alteração das células retinianas, com lesão da visão central. Manifesta-se dos 10 aos 20 anos de idade, são casos de baixa visão que podem apresentar graduações de leve a profunda. Então, pela imagem, você vê que aí nessa foto, você está vendo aí uma praia, só que como é que é a visão da pessoa com Stargardt? No meio, essa visão central não é nítida. Como vocês podem acompanhar aqui, ele não tem muito essa visão central, e mais essa aqui, ó, ao redor. Então, é assim que ele enxerga. A professora Isabela falou, existem várias causas, né, do baixa visão. E por que é importante conhecer as características de cada causa? Porque o professor da sala regular, juntamente com a equipe do professor de atendimento educacional especializado e psicopedagogo, eles vão perceber, eles vão poder identificar qualquer tipo de característica que aconteça com o seu aluno na sala de aula. Porque o que foi que a professora Isabela observou? A questão central e a questão periférica da minha visão. Então, em muitas situações, o que é que vai acontecer? O meu campo periférico, ele vai estar todo fechado, e eu terei a minha visão central, como no caso da retinose pigmentar. Você pode observar que do lado esquerdo nós temos uma estrada, né? E se você não tiver nenhum tipo de problema visual, você vai ver todos os detalhes dessa estrada. E você vê na segunda imagem, do seu lado direito, você tem o quê? Você não tem o campo periférico. Então, você observa que toda aquela parte, né, do seu campo periférico, que uma pessoa poderia observar com a retinose pigmentar, isso não é possível. Então, como é que acontece essa visão? Como é que esse aluno vai enxergar o que está escrito no quadro, o que está escrito no seu caderno, e como vai ser essa movimentação de pescoço, ou então de cabeça, para que ele, na sala de aula, ele possa visualizar de uma forma correta? Em muitas situações, você vê o aluno, puxa um pouco a cabeça, né? Estica um pouco para o seu lado esquerdo e escreve. Porque quando você não tem o campo periférico, que você só tem um central, você vai precisar sempre recuar um pouco para a sua escrita. Na retinose diabética, você vai ter já uma lesão na questão do vítreo e da sua retina. Então, quando você tem toda essa proporção de área e de imagem que abre para você no quadro que você está visualizando, qualquer tipo de coisa que o professor está passando por você, ele está todo manchado. Quando você olha, ele está todo manchado. Diferentemente lá do Stargardt, que é o central, diferente do retinose pigmentar, que seria a questão que não tem um campo periférico, mas teria o central, ou a questão do retinose diabética, ele vai ficar todo manchado. Por mais que você queira visualizar e ter uma centralidade, tanto do que você vai ler, como do campo periférico, você vai ter problemas, né? Então, você observa na imagem, né? O que é que nós temos na imagem? Ela está toda pontuada de pontos pretos. Você não tem como visualizar, né, com nitidez a imagem, que, no caso, para o aluno, estaria no quadro no momento. A catarata congênita, ela é um pouco até particular de minha vida mesmo, né? Eu sou baixa visão e eu tenho catarata congênita. Então, a minha acuidade visual, quando eu olho, né, para longe, a minha acuidade visual, ela é turva. Ela fica embaçada, ela fica meio branca, né? Então, o que é que acontece com a questão da catarata congênita? Você tem a imagem do lado e você tem uma parte que está todo verde, você consegue visualizar a árvore, o céu e o campo. Na questão da catarata congênita, você vai ter tudo turvo e tudo branco. Você não consegue visualizar, de forma alguma. Quanto mais próxima o aluno com baixa visão, que tem catarata congênita, quanto mais próximo ele fica, mais branco ele verá o quadro. E você tem uma dimensão de escrita diferente. Quando eu escrevo, né, eu
professora Natália, tenho catarata congênita, eu sempre tenho que fazer um desvio com o meu olho para que eu consiga enxergar a linha do caderno pautado. Porque o caderno pautado também ele é um recurso, e nós falaremos mais tarde sobre ele, dessas questões. Mas é interessante você perceber por que a professora Isabela e eu falamos das características. Porque você pode compreender melhor o aluno que está em sala com você. Né? Essa questão também, ela pontua muito isso como professor da rotina do dia a dia da criança, naquele aprendizado. Ele vai observando muitas características que anteriormente ele não percebia, mas agora com algumas observações ele vai pontuando, ele vai observando que o aluno ao escrever e ao querer perceber a imagem de perto, ele vai ter essa dificuldade. E aí vai ser esse auxílio dessas causas e das características, ela vai trazer esse pontual para você, porque aí você vai saber como trabalhar. Aí é onde está o ponto de você conhecer. Você vai saber como trabalhar, você vai saber os recursos necessários, você vai poder trabalhar com esse aluno, você vai poder avaliar de uma forma positiva, né? O aluno pode se produzir, você está tendo conhecimento da causa que está com o aluno, e vai ficar muito mais fácil para você desenvolver todo esse processo de ensino e aprendizagem com essa criança cega. A questão da visão monocular, ela até discuti isso com a professora Isabela, sobre a visão monocular, que nós temos uma perda muito grande de campo periférico na visão monocular. Né? Eu trabalho diretamente com alunos com deficiência visual e geralmente, eles me pontuam muito bem essas características como está aqui no nosso slide, certo? Você, quando tem a perda, né, de um olho, você vai ter dois tipos de características bem pontuais, a questão da profundidade e a questão do campo periférico. Então, eu vou ter uma perda muito grande no meu campo periférico e na questão de profundidade. Mas você pode trabalhar tranquilamente com esse aluno sem nenhum tipo de problema. É uma causa bem recente, o pessoal discute muito a questão do monocular ainda, mas eu observo muito a questão sensível, né, desse contraste também, que é bom ser lembrado e falado ele dentro de sala de aula. A questão da iluminação, a questão do contraste, as cores que são utilizadas no dia a dia, que às vezes você tem uma poluição visual nas paredes da sala, mas essas características, elas são bem pontuais, e o professor, no dia a dia com o aluno, ele pode, através das necessidades desse aluno, porque quando você avalia uma criança, lembra que ele também contribui com essa avaliação. O próprio aluno, ele pode te dizer de que melhor ângulo eu posso enxergar o quadro, eu posso escrever no meu caderno e que eu possa ler. Né? Então, um aluno que chega muito próximo do seu caderno para fazer a leitura, é uma característica bem evidente, né, que o professor da sala regular, ele pode pontuar com a família e também com o psicopedagogo, o professor do atendimento educacional especializado. E essas características, ela vem para ajudar, né, para ajudar nessa avaliativa do dia a dia desse processo, dessa criança cega na escola. E com relação à questão dos desafios, os desafios são muitos. Nós podemos dizer que os desafios são muitos, mas são desafios que nós não podemos ultrapassá-los, são desafios que nós não podemos ajudar, são desafios que você não pode salientar como profissional, não, pelo contrário. Quando nós falamos hoje de deficiência visual e falamos de recursos didáticos e recursos adaptados, são desafios, são. Mas quando você, como profissional, você se propõe a um compromisso, a primeira coisa que nós temos que perceber dentro do desafio é não observar a pessoa como incapaz. Então, você que é evidente, né, eu sou baixa visão, mas eu ainda visualizo muita coisa até umas 5 e meia da tarde. Então, qual a proporção que nós temos para quem é evidente? É tudo muito colorido, é tudo muito bonito, é tudo bem organizado, e você nem se dá conta disso. Mas o mundo da criança cega, ele é um mundo negro. Como é que eu posso passar esse mundo que está aqui comigo para uma criança cega? É através da adaptação. Então, isso é um tipo de recurso que, em muitas situações, as professoras não têm conhecimento, mas que está ficando uma coisa bem homogênea. Nós estamos trabalhando bastante. Eu observo escolas que estão com os professores fazendo formação, os professores estão se interessando, o professor do AE também está visualizando essa questão de recursos necessários, não só para o deficiente visual, mas de uma forma global, para todas as crianças que estão sendo acolhidas dentro dessa sala de aula. E o segundo ponto que nós temos é sobre a falta de professores formados e especialistas da área. É uma necessidade que nós temos? Sim, nós temos sim essa necessidade. Mas também não vamos falar só que tem essa necessidade, que não existe essa questão de professores formados. Nós temos professores dedicados, nós temos professores que estão sim procurando a formação, eles estão buscando entender como é que eu vou alfabetizar uma criança cega, como é que eu vou trabalhar uma leitura no sistema Braille com essa criança cega. E nós temos um centro especializado em Teresina, o CAP, que é um centro de apoio pedagógico para atendimento às pessoas com deficiências visuais. Né? Então, o que é que nós temos? O que é que nós oferecemos para essa questão desafiadora? Nós temos atendimento, produção e formação. Então, tudo isso acontece dentro do centro. Então, quando você fala de desafios, eu quero lembrar o professor da sala comum, o professor do AE e toda essa estrutura humana, nós não estamos só. Nós precisamos sempre trabalhar em equipe, nós precisamos levar todo esse pouco que nós conhecemos aos nossos profissionais, certo? E a terceira pontuação seria as barreiras físicas e tecnológicas, que temos bastante, viu? Eu ando bem pela cidade de Teresina, e às vezes a calçada, professora Isabela, não me deixa nem passar pela calçada, né? O que dirá um aluno com uma bengala para passar uma calçada aqui na nossa cidade. Mas são barreiras que nós podemos superar, são coisas que nós podemos trabalhar para o nosso futuro e organizar de uma forma bem didática. A questão tecnológica é uma discussão que eu e a professora Isabela vamos fazer no futuro, né? Sobre a questão das tecnologias assistivas e como é que ela funciona no dia a dia da pessoa com deficiência visual. O quinto seria a limitação no acesso a informações.
outro ponto bem importante de se falar, porque aqui os nossos restaurantes, nós não temos nenhum tipo de cardápio em braille. Às vezes, alguns lugares têm, outros não têm, né? É uma limitação, porque sempre a pessoa que está do lado está falando para você o que tem no cardápio, né? Funciona comigo desse jeito. A pessoa diz o que tem no cardápio, porque não tem uma letra ampliada, porque tudo que eu leio é na fonte 24. Então, não tem um cardápio na letra ampliada, na fonte 24. Nem no sistema braille, trabalhando que chega, né? Então, você percebe que o mundo, ele é do vidente. A pessoa, ela ainda não internalizou, né? Não tem essa sensibilidade de perceber que o deficiente visual hoje, ele está saindo mais de casa. Ele está indo às lanchonetes, aos restaurantes, cinema, shopping, banco, e que nós precisamos, né, vislumbrar esse outro lado social também. E nós temos agora o isolamento social e a baixa estima. Essa questão, ela é uma questão muito particular. Né? Às vezes nós recebemos do outro aquela coisa pouca, aquela questão daquela incapacidade. A pessoa olha para você e ela não aposta em você, ela não acredita que você possa se desenvolver, ela não acredita que você possa, mais tarde, se formar, né? Frequentar uma universidade, se formar, conseguir trabalhar, né, ter todo esse apoio da sociedade para que ela possa ter também esse seu lugar social, que é o lugar do deficiente visual. Então, nós estamos aqui para falar que sim, nós precisamos sim desse acolher, não como incapaz, mas desse acolher de uma maneira natural. Nós podemos e devemos. É isso que acontece dentro de uma escola inclusiva e quando se trabalha com esses profissionais. É que você pode. Então, quando eu posso, nada mais se torna tão complicado quanto parece. Muito obrigada, viu, a todos.